Opa, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o porquê os animes parecem estarem cada vez mais perdendo a graça? Bom, já não é de hoje que as pessoas estão com essa percepção. Não é como se tivesse caído o nível da produção. Por exemplo, quem não sente saudades de assistir um Dragon Ball? Até hoje é um dos animes mais comentados e mais elogiado pelas pessoas no mundo todo. Aquelas lutas sem fins com transformações épicas e personagens marcantes. Era simplesmente incrível. Comparado aos animes de hoje em dia, como por exemplo Jujutsu Kaisen, que a maioria de vocês já ouviram falar, e se não ouviram, quando forem assistir saibam que o Satoru Gojo é o mais forte, chorem fãs do Subusha. Enfim, Jujutsu é uma produção muito bem feita, com um dos mangás mais vendidos do ano de 2024. E não é só esse anime atual que tem grande sucesso, no máximo Jujutsu foi talvez o único que parou a internet em um nível tão grande que furou a bolha dos animes em um nível surpreendente. Muito por causa do personagem do Gojo e também com a luta dos mais fortes, que é o arco mais famoso de Jujutsu, e por isso acaba sendo bastante comparado a Dragon Ball. Conclusão disso é que, as pessoas falam que os animes estão mais sem graça simplesmente por nostalgia, porque existem vários animes de nível excelentes de hoje em dia, até mais do que antes. A pergunta que não quer calar é: por que as pessoas falam que não tem animes que nem tinha antigamente? A verdade é que as pessoas geralmente falam isso pra tudo. Dizem que tudo que foi feito antigamente era melhor do que as de hoje em dia, mas por que pensam assim? Por que acham isso? As coisas andaram evoluindo em tudo. As questões técnicas, como as produções, enredo, estilos de como contar as histórias, como querem passar as mensagens, os personagens foram mais bem desenvolvidos e entre várias evoluções. Mas primeiro temos que chegar em um consenso. A gente sente nostalgia das coisas que lembram nossa juventude, não só a nossa infância, que é uma parte fundamental para nós pessoas, mas como também a nossa adolescência, que foi um período muito bom, ou pelo menos um período onde as coisas eram mais simples, onde não tinha preocupações ou não tanta preocupações como se tem agora na fase adulta, e sim da vontade de voltar ao passado e viver aqueles momentos de novo, só de lembrar da época que eu ia para a frente da TV depois de chegar da escola ou quando eu faltava a aula e ia assistir um desenho na TV, com um chocolate quente, enquanto eu via a luta épica do Naruto contra o Pain, ou a famosa luta do Rock Lee versus o Gaara, são sim reconfortantes, não tem como negar, e sim, dá vontade de voltar para essa época. Porém não se pode levar por essa sensação maravilhosa da nostalgia, pois tem que entender que as coisas sempre vão evoluir, e as coisas que antes eram difíceis e inviável para se fazer, hoje são fáceis e viável. Então a evolução virá ao normal e previsível. Então você tá dizendo que as coisas hoje em dia são tudo melhor? A resposta é não. Tem muita coisa que eu concordo que pioraram de fato, do meu ponto de vista. Mas isso é papo para outro vídeo. A questão é que as coisas vão desenvolver e questões técnicas vão melhorar sempre, mas não tira o valor que o anterior tem. Sempre veremos Dragon Ball como o pai dos animes, talvez não por ser o melhor anime de todos, mas sim por ser a inspiração para os outros. Isso você deve levar para a vida como lição desse vídeo. Seja grato ao que veio antes, e lembre-se, evolua e não se prenda ao passado. O desfecho dessa história é que não. Os animes não estão perdendo a graça. O povo que se deixa levar por completo pela nostalgia, e ignora e não ver os pontos positivos dos animes de hoje em dia, como a variação de animes, que era um problema naquela época, pois animes era um nicho muito cultural do Japão, para nós brasileiros. Só veio popularizar aqui, nos anos 90 com Cavaleiros do Zodíaco. E aí logo depois veio Dragon Ball, mais especificadamente, Dragon Ball clássico, veio aparecer também Pokémon, e entre outros animes. Você percebe o qual pouco de opção se tinha nessa época? Pois é, mas hoje se tem anime de tudo, qualquer coisa que você imaginar tem anime de jogo, anime de kaijus, anime de personagens de quadrinho, e até animes bem esquisitos, se é que você me entende. E que bom pra nós, já que temos mais opção, só é ruim porque se perde a valorização que a falta de opção gera, mas isso é papo para outro vídeo também. Com esse debate na mesa vimos os pró e contras dos animes que foram feitos hoje em dia e de animes que foram feitos no passado, e nada lhe impedir de assistir. Aproveite tanto dos antigos e tanto dos novos, apenas aproveite, porque lembre-se, anime é bom demais.